Olá, pensa comigo aqui. A gente vai analisar 4 textos que, à primeira vista, não têm nada a ver um com o outro. É uma história sobre uma enchente que cobriu o mundo, uma luta interna no meio do deserto, uma oração de desespero e um conselho de pai para filho. Mas e se tudo isso junto formar um tipo de guia? Um guia poderoso para a gente encarar os desafios da vida? Pois é, bora mergulhar nisso para entender melhor. E aí que tá a grande questão, né? Como é que essas histórias tão antigas se conectam? A resposta, olha, ela é surpreendente, porque revela uma estrutura muito coesa para a gente entender e navegar pelas provações. Não importa se elas são gigantes, externas, ou se são aquelas batalhas bem pessoais que acontecem aqui dentro. Então, para montar esse quebra-cabeça, vamos começar com a primeira peça. É uma provação em escala épica. A história de Noé, lá do livro de Gênesis, não é só sobre um barco gigante. É muito mais que isso. É sobre uma sociedade inteira passando por um colapso total. E para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, a gente precisa dar um passo para trás. A narrativa mostra uma linhagem bem longa, sabe? Gerações que viveram centenas de anos construindo um mundo que uma hora ia chegar num ponto de ruptura. E é bem aí, no finalzinho dessa era, que surge Noé. Ele é um ponto de virada na história. Mas que ponto de ruptura era esse, afinal? O texto descreve um mundo onde a coisa tinha desandado de um jeito... A corrupção e a violência estavam por toda parte. É esse o cenário que prepara o palco para uma intervenção drástica, quase como um reset completo do sistema. E essa intervenção veio com uma força absurda, resumida nesse número, 40. Na tradição desses textos, 40 nunca é só um número. Tem um peso, um significado de um período completo de provação, de transformação. 40 dias e 40 noites de chuva não foi só um teste de resistência. Foi um período que testou os limites da sobrevivência humana. Então, o que fica dessa primeira parte é a imagem de uma aprovação social no seu estado mais extremo. A história do dilúvio é, na essência, sobre a perseverança de uma única família enquanto o mundo inteiro ao redor desmoronava. Um teste de fé numa escala que a gente mal consegue imaginar. Ok, agora a gente vai mudar completamente o cenário. Saímos daquela provação gigante externa que afetou toda a sociedade e mergulhamos numa batalha muito mais íntima, muito mais pessoal. A gente vai lá para o Evangelho de Mateus para uma luta que acontece na mente e no espírito. E aqui, a provação vem em 3 partes. 3 desafios bem específicos. Cada um deles mexe com um ponto fundamental da experiência humana, sabe? A nossa necessidade de sustento, o nosso ego e a nossa vontade de ter controle, de ter poder. Vamos ver como isso funciona. O primeiro desafio vai direto no básico do básico, a fome. É um teste sobre usar o poder para satisfazer um desejo imediato. Uma prova que, poxa, todo mundo consegue entender. Agora, o que é genial aqui é a resposta. Porque ela muda a prioridade das coisas. É como dizer, olha, existe um sustento que é mais importante que o pão. É uma declaração de que a integridade espiritual vem antes da necessidade do corpo. Em seguida, o foco muda. O alvo agora é o orgulho. É aquele convite para fazer algo espetacular, até meio imprudente, só para forçar uma prova de fé, para se validar com uma demonstração pública. E a recusa aqui é uma aula de humildade. Ela mostra que a fé de verdade não precisa de teste, não precisa de show. É uma rejeição total a essa ideia de manipular o divino para satisfazer o próprio ego. E aí vem o teste final, a oferta máxima. Todo o poder e a glória do mundo em troca da sua essência, da sua alma. É a troca da integridade pela dominação total. A resposta final é definitiva. É uma rejeição completa do poder terreno em nome da lealdade a um princípio muito maior. No fim, essa sequência toda é quase um mapa para a gente navegar nas nossas próprias batalhas internas de necessidade, de orgulho e de ambição. Beleza, então a gente já viu os 2 tipos de provação, a social, que vem de fora, e a pessoal, que vem de dentro. Mas e aí, como a gente responde a isso? É aqui que entram os nossos 2 últimos textos, dos Salmos e de Provérbios. Eles são tipo uma caixa de ferramentas prática para a resiliência. E aqui a gente vê essas 2 abordagens lado a lado. De um lado, o Salmo 3, que oferece um caminho para a gente criar resiliência interna, aquela força emocional que a gente busca na fé quando está tudo dando errado. E do outro lado, o Provérbios 1, que já é a estratégia externa, prática, a sabedoria de reconhecer o perigo e desviar dele antes que seja tarde. O Salmo 3 é pura emoção. É quase um desabafo de alguém que está sob uma pressão imensa. Só que, em vez de ser sobre desespero, o texto se transforma numa declaração de confiança.
A fé vira um escudo protetor, uma fonte de força que vem de dentro para encarar o que vem de fora. Já Provérbios é o conselho direto, prático. É a voz da experiência falando, sabe? Basicamente, fique esperto, reconhece o perigo, vê as más influências e simplesmente não vai por esse caminho. É uma lição sobre como as escolhas erradas podem ser autodestrutivas. No fundo, quando a gente junta os dois, a gente tem uma estratégia completa. A gente tem a fé para fortalecer por dentro quando o problema é inevitável e a sabedoria para navegar o mundo lá fora, evitando os problemas sempre que for possível. E agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Uma estrutura bem clara começa a aparecer, aquele guia que a gente está construindo. De um lado, as provações em grande escala que afetam todo mundo, como o dilúvio. Do outro, as provações pessoais, as batalhas internas que cada um de nós enfrenta. E, finalmente, a resposta, uma combinação de força interior e sabedoria prática. E tudo isso nos traz para uma reflexão final para hoje. No meio das crises sociais que a gente vive, das pressões pessoais, das complexidades morais do nosso tempo, como é que essa estrutura tão antiga pode, ainda hoje, nos dar alguma luz? É uma pergunta que atravessa os séculos e que nos convida a buscar uma sabedoria que não envelhece em histórias que nunca saem de moda.